Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão Matthew Ho, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima, é bom ver você. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E Matt, deixe-me começar com o que está acontecendo com o plano de 28 pontos de Trump, que aparentemente foi publicado por Keith Kellogg. Depois houve uma reunião em Genebra. Rubio foi até lá junto com os europeus e os ucranianos estavam discutindo o plano. Parece, conforme relatado pela CNN, que a delegação ucraniana concordou com todos esses pontos, exceto 3: a limitação do tamanho do exército da Ucrânia, a adesão à OTAN e as concessões territoriais. Quando você remove esses 3 pontos cruciais e importantes desse documento, o que isso significaria, na sua opinião? Bem, esses 3 elementos são o núcleo do que esta guerra representa, pelo menos do ponto de vista russo. Mas eu acho que qualquer análise objetiva mostra que esta é uma guerra que vem sendo preparada há muito tempo, há muito desejada por muitos e provocada pela expansão imprudente, arrogante e vaidosa da OTAN. Esta é a consequência da vitória dos americanos na Guerra Fria e de seus estados vassalos na Europa. Quero dizer, é basicamente isso que estamos vendo aqui. Claro, pode-se falar sobre o que a Rússia fez. Invadir um Estado soberano é uma clara violação do direito internacional. Esta é uma guerra que custou caro à Rússia. Já dura, essencialmente, 4 anos. Quero dizer, há várias coisas pelas quais se pode criticar os russos. Mas a origem disso, a realidade disso, está nesse medo que os russos têm. E é um medo legítimo, uma queixa legítima de cerco pela OTAN. Então, se você retira desse acordo de paz qualquer conversa sobre a OTAN, sobre o tamanho do exército ucraniano e sua finalidade, se ele estaria equipado para atacar a Rússia no futuro, se tropas estrangeiras, tropas da OTAN, tropas americanas, seriam permitidas em território ucraniano, bem como a questão do território que a Rússia tomou nos últimos anos, incluindo a Crimeia, se voltarmos a 2014. Então, certamente, esse é o ponto central da guerra. Essa é a base do que essa guerra realmente significa. Você sabe, você mencionou Keith Kellogg como sendo a pessoa mais provável de ter feito o vazamento. Eu concordo. Mas se você ler a imprensa americana ou a europeia, eles têm certeza de que foi o russo Kirill Dmitriev. Alguns até sugerem que poderia ter sido Jared Kushner. Ele também tem um K no nome e está bastante envolvido em tudo isso. Mas eu acho que foi o Keith Kellogg. Você viu aquelas transcrições vazadas das conversas de Witkoff com os russos sendo publicadas na Bloomberg? Acho que é a mesma fonte, certo? A mesma tentativa do aparato de segurança nacional americano, do establishment, dos intervencionistas liberais neoconservadores, sabe, o Estado profundo, como que chama esses caras, de desestabilizar, sabotar ou impedir negociações. Porque há muitos americanos, assim como os europeus, que acreditam que o melhor para eles, não para os ucranianos, não para a estabilidade da Europa, não para as grandes questões de guerra e paz no mundo, mas no próprio interesse deles, para manter o status quo sobre o qual estão assentados, é ver essa guerra continuar. Acho que quando Donald Trump chegou ao poder em Washington, ele falou sobre Keith Kellogg ser seu enviado especial para o conflito na Ucrânia e depois o enviou para o Oriente Médio. Nós pensamos que, desculpe, eu disse Keith Kellogg, quis dizer Steve Witkoff. E Steve Witkoff, para nós, era alguém diferente do establishment. Sabe, ele era um outsider chegando e estava tentando negociar com os russos, com os iranianos. Então achamos que ele estava seguindo uma agenda sionista, que era por isso que ele estava fazendo isso e aquilo. Mas recentemente, soubemos pelo ministro das Relações Exteriores do Irã que ele chegou a um acordo com o Irã 3 vezes. 3 vezes.
E toda vez que ele ligava de volta para Washington, alguém lá dizia: não, isso não é possível. A mesma coisa está acontecendo agora com Steve Witkoff, Matt, no caso da Rússia. Você sabe, ele preparou algum tipo de documento, está tentando criar algo no meio da viagem, como você mencionou. Eles têm algum tipo de amizade, e entendemos que esses caras ricos conseguem conversar entre si. Mas afinal, se isso puder ajudar o caso da Ucrânia, seria algo positivo. Parece que toda vez que eles ligam para alguém em Washington, talvez Marco Rubio, ou as pessoas ao redor dele, eles não concordam com a maior parte do que Witkoff está fazendo em relação ao Oriente Médio ou à Ucrânia. Qual é a sua compreensão sobre isso? Acho que é por isso, Nima, que Donald Trump tem recorrido a Steve Witkoff e também porque confia em seu genro, Jared Kushner. Ele confia neles, mas eles são de fora. Não estão presos, nem são leais a essas instituições. Eles não veem nenhum benefício em continuar essa guerra ou, digamos, em manter a instabilidade no Oriente Médio. Não veem nenhum valor nisso. São homens que querem encher os próprios bolsos, claro, querem a parte deles, mas não veem grande valor geral nessas guerras. Eles enxergam maneiras melhores de ganhar dinheiro, maneiras melhores de conquistar poder, maneiras melhores de construir ou manter relacionamentos, ou talvez até de destruir outros relacionamentos. Para eles, essas guerras são desastrosas. É por isso que eu realmente acredito que Donald Trump, embora tenha uma inclinação, ou um fetiche, ou um gosto pela violência, certamente acho que ele se deleita, digamos, com o assassinato de pescadores venezuelanos e colombianos no Atlântico e no Pacífico. Sabe, talvez eles estejam transportando algumas drogas, mas quem sabe? Acho que Donald Trump gosta de ter esse poder, certo? Poder e sangue embriagam, como diz Dostoiévski. Mas acho que mais do que isso, esses são homens que veem o mundo de uma forma muito mais transacional, mercantilista, do que, digamos, seus predecessores. Então Donald Trump representa uma presidência imperial. Ele é o imperador, não há dúvida disso. Mas ele é diferente de qualquer um de seus antecessores. Enquanto seus antecessores, sejam Biden, Obama ou Bush, acreditavam que seu principal trabalho era se não expandir o império, então mantê-lo, preservar o status quo, manter aquela autoridade de superpotência única dos Estados Unidos e tudo que vem com isso, certo? Toda a extração de riqueza, todos os desequilíbrios de poder, toda a capacidade dos Estados Unidos fazerem o que quiserem como a única superpotência mundial. Trump não vê as coisas dessa forma. Trump, eu acho, encara isso, e isso já foi dito muitas vezes, mas acredito que seja verdade, como um magnata do setor imobiliário, alguém que olha para um bairro, uma comunidade ou um terreno e diz não há valor em investir aqui. Precisamos mudar o foco para outro lugar. E eu sei que essa é uma maneira bem simples de explicar, mas acho que é assim que Trump enxerga o Império Americano. Além disso, acredito que Trump e alguns dos que o cercam, talvez incluindo Vance, já veem o mundo como multipolar. Sabe, é só olhar para o ultraje, a exasperação, o desgosto da comunidade de política externa americana quando Donald Trump, em sua primeira administração, se dignou a se encontrar com o líder norte-coreano, certo? Ou simplesmente para várias outras coisas que ele fez que, como diriam, estavam abaixo da dignidade do cargo, ou que ele estaria recompensando essas outras nações por seu mau comportamento, seja lá como quisessem descrever. A ideia é que Donald Trump vê os Estados Unidos em um mundo onde essa realidade multipolar já existe. E veja, isso é algo que ele está disposto a aceitar e então trabalhar com isso. Mas o objetivo de Donald Trump não é apenas ser um entre iguais no mundo. Não deixe ninguém pensar isso. O que ele quer, porém, é que os Estados Unidos dominem no mundo multipolar. E a menos que você mude as coisas, a menos que se adapte, se realinhe e fortaleça sua própria base, seu próprio alicerce, seus próprios recursos, você não prosperará em um mundo multipolar.
você não dominará as outras nações nesse mundo. Basicamente, seus predecessores e as instituições às quais são leais, as ortodoxias estabelecidas às quais permanecem ligados, impediriam isso. Não havia chance de um Biden, um Bush ou um Obama jamais desistirem da ideia dos Estados Unidos como a única superpotência. Você pode observar as políticas deles e perceber esse tipo de pensamento ali. Com Trump, porém, há uma aceitação da realidade de um mundo multipolar atual, em que os Estados Unidos não são mais a única superpotência e estão em declínio. A menos que algo seja feito, o Império Americano terminará de forma desastrosa. Não acho que se trate de Donald Trump, ou daqueles que pensam como ele, tentando fazer uma aterrissagem suave. Acho que se trata, essencialmente, de encontrar alternativas pelas quais os Estados Unidos possam dominar, sem ficarem superexpostos, sobrecarregados ou enfraquecidos, a ponto de os Estados Unidos como império colapsarem. Sabe, em Istambul, em abril de 2022, eles chegaram a um acordo. Nesse acordo, o tamanho do exército ucraniano foi mencionado como 65 mil soldados. E eu acabei de verificar isso novamente hoje. Isso não havia sido finalizado no acordo. Os ucranianos disseram 250 mil e os russos, acredito, disseram 85 mil. Essa foi uma das questões em Istambul em 2022 que seria decidida na reunião entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Era um dos detalhes pendentes ou não resolvidos daquele acordo de paz de 2022 entre a Rússia e a Ucrânia, cujos outros detalhes já haviam sido estabelecidos. Mas acho que, no ponto a que você está chegando, essa proposta de permitir que os ucranianos tenham 600 mil é muito, muito maior do que era antes. E é muito, muito maior do que o tamanho do exército ucraniano há 4 anos, que eu acho que era de cerca de 250.000 de homens. Agora eu não sei, Nima, se os 600 mil mencionados nessa proposta de 28 pontos se referem a um exército permanente ou se incluem as reservas, um exército total. Mas um exército de 600 mil homens em uma nação de 30 milhões de pessoas é um exército bem grande. É um exército realmente massivo. Então, ninguém na Europa tem isso. Não, não, não. Mas a ideia, e acho que mais importante é, como é esse exército e do que ele é capaz. E se for ter mísseis e drones para disparar contra a Rússia como um representante da OTAN, não em defesa, mas como uma força ofensiva, que é o que os russos temem. Então acho que essa será a questão que precisará ser resolvida. Que tipo de armamento será permitido? Porque não consigo imaginar uma nação em paz, ou que queira estar em paz, tendo um exército de 600 mil homens em um país de 30 milhões de pessoas. O peso que isso colocaria sobre a economia, o peso que colocaria sobre a sociedade, o custo disso, quando a Ucrânia está tentando se reconstruir, não faz sentido. Então talvez um exército permanente de 200 mil ou 150 mil e de 450 mil a 500 mil reservistas. Isso faz muito mais sentido. Sim, isso significa que a OTAN deve se preparar e fornecer tudo à Ucrânia. É basicamente o mesmo cenário que temos acompanhado há quase 4 anos de guerra na Ucrânia. Sim, e os europeus querem fazer isso. Eles não desistiram. Você sabe, a imprensa europeia, até esta semana, ainda está insistindo nessa ideia de tirar os ativos russos daquele banco belga e usá-los. E claro, o que fica muito claro em tudo isso é quanto disso, digamos que o empréstimo seja de 135 bilhões de euros ou 160 bilhões de dólares, realmente permaneceria na Europa. Desses 160 bilhões de dólares que seriam destinados à Ucrânia ao longo de 2 anos, quanto disso poderia chegar à Ucrânia, mas depois voltar diretamente para os próprios europeus, especialmente para suas empresas de armamentos? Então acho que o interesse próprio em tudo isso é muito evidente, muito explícito.
E os gritos vindos da Europa, diante da possibilidade de esta guerra acabar, vêm de homens e mulheres cujo trem da alegria está prestes a parar. Pessoas que estiveram no topo dessa generosidade, que por anos se beneficiaram da ajuda e da assistência estrangeira que fluem para a Ucrânia. Seja das empresas europeias de armamentos, das empresas de desenvolvimento, dos ministérios da defesa europeus, de seus serviços de inteligência ou dos bancos que lidam com esse tipo de transação, dá para listar uma série de quem se beneficia da guerra, desse esquema. Quero dizer, é basicamente isso que está acontecendo. E assim, os gritos de protesto que ouvimos na última semana sobre o acordo de paz proposto vêm de homens e mulheres que percebem que o seu bom negócio, o seu esquema, está prestes a chegar ao fim. E também dos políticos, aqueles que se beneficiaram desta guerra porque ela lhes dá uma identidade política. Quero dizer para Scholz, Macron, Merz, eles são tão impopulares em seus países. A única coisa que tem para evitar serem derrubados, essencialmente, não por pessoas com forcados e tochas, embora se a Europa continuar do jeito que está, isso talvez não esteja tão distante. Mas em termos de perder o apoio de seus partidos ou o controle de seus parlamentos, é algo incrível. É essa identificação deles como líderes em tempos de guerra, certo? A ideia de que um Estado poderoso é necessário. Eu preciso permanecer no poder. Preciso exercer essa autoridade, porque estamos em grande perigo por causa dos russos. Quero dizer, se eles perderem isso, o que terão como identidade política? Então, quero dizer, basta olhar para os protestos que vieram dos europeus diante dessa tentativa de encerrar uma guerra por procuração impossível de vencer, que devastou o povo ucraniano. Devastou, você sabe, centenas de milhares de famílias russas, centenas de milhares de famílias ucranianas que não terão seus homens voltando para casa. Dessas guerras, sabe, quantos mais ficaram feridos e quantos milhões de refugiados. E o fato de que a terra foi despovoada, foi destruída, e a água, o mar, o ar foram poluídos pelos resíduos tóxicos da guerra. Sabe, quero dizer, essas são coisas que por gerações afligirão tanto o povo ucraniano quanto o russo. Porque esses soldados russos vão voltar para casa e eles vão estar doentes por causa da guerra, seja por TEPT, lesão cerebral traumática, ferimento moral, ou porque foram expostos a toxinas. Eles voltarão com todos os tipos de câncer, problemas respiratórios, problemas gastrointestinais, e que Deus os ajude se isso se estender para as próximas gerações, como aconteceu com os veteranos americanos do Vietnã. Certo? Quero dizer, o fim dessa guerra não pode chegar rápido o suficiente. Não apenas o fim das balas, mísseis e drones sendo disparados uns contra os outros, mas porque os efeitos contínuos da guerra vão durar por gerações. E a única maneira de evitar isso e começar a curar é parar a própria guerra. Matt, aqui está o que Rand Paul disse sobre o que está acontecendo com o MAGA quando se trata da guerra na Venezuela ou do apoio ao envio de armas para a Ucrânia. Senador Rand Paul. O senador Rubio, como senador, sempre foi um grande defensor da mudança de regime. Isso estava realmente em desacordo com o presidente Trump. Então, quando ele foi escolhido, muitas pessoas que apoiavam o presidente Trump pensaram: meu Deus, estão escolhendo alguém muito mais intervencionista e muito mais disposto a se envolver e intervir em outros países. E por isso as pessoas ficaram preocupadas. Depois, durante o primeiro ano ou algo assim, as pessoas diziam: ah, bem, o Rubio fez um bom trabalho na ajuda externa. E eles reduziram todos os abusos dessas ONGs ao redor do mundo. Acho que as pessoas que apoiam o presidente têm sido muito favoráveis ao secretário de Estado. Mas acredito que uma vez que haja uma invasão da Venezuela, ou se decidirem renovar os subsídios e os presentes à Ucrânia, veremos uma divisão e um enfraquecimento do movimento que tem apoiado o presidente. Porque acho que muitas pessoas, inclusive eu, versetsmeridas pelo presidente, possui pela relutância nos envolvidos das estreitas.
Sim, ele mencionou o Marco Rubio. Eu me lembro de quando Antony Blinken estava em Washington como secretário de Estado, eu conversei com Carl Wilkerson. Ele disse, esse cara é falso. Eu detesto gente falsa. E eu sinto o mesmo em relação ao Marco Rubio, Matt. O cara é tão quieto, não fala muito, não expõe sua mentalidade, nem suas políticas, mas o que ele está fazendo é de alguma forma incrivelmente destrutivo. Sim, ele não é, eu acho, um ideólogo tão falastrão quanto muitos outros que já vimos. E certamente tem um jeito diferente da arrogância de alguns de seus predecessores, como um Mike Pompeo ou um Tony Blinken. Mas isso não significa que ele não seja convicto, nem que não tenha sua própria base ideológica. Ele certamente tem seus desejos, suas ambições, seus sonhos. Quero dizer, ele se saiu bem ao subir nas fileiras do poder no Senado dos Estados Unidos até chefiar o Comitê de Relações Exteriores e se posicionar para ocupar esse cargo. E então, como Rand Paul estava dizendo, cumprindo os objetivos de Donald Trump em termos de reduzir o tamanho do Departamento de Estado e eliminar a USAID. Quero dizer, aqui temos um secretário de Estado que chega e pega um bisturi, não um bisturi, um machado, uma motosserra, imediatamente contra o próprio departamento. E sabe, então você vê que ele tem essa habilidade de agradar Donald Trump. Mas também é preciso perceber que ele está ali bem ao lado do ouvido de Donald Trump. E mesmo que Rubio pareça quieto, e mesmo que tenha sido ofuscado por Witkoff, ele ainda, como você disse antes, Nima, tem um poder enorme. Ele é capaz de sabotar as coisas que você estava descrevendo, as negociações com Witkoff, as conversas com os iranianos. E como, toda vez que ele ligava de volta com boas notícias, ou progresso, ou um possível acordo, tudo simplesmente desmoronava. Exato. E ele certamente tem essa capacidade de agir nos bastidores desse jeito e de controlar as coisas. Também precisamos lembrar que ele é o Conselheiro de Segurança Nacional. A última pessoa a ocupar os dois cargos foi Henry Kissinger. E você certamente não quer, nunca quer, subestimar Henry Kissinger. Então acho que é o Rubio aqui demonstrando um tipo de genialidade no exercício do poder, por assim dizer, não falando sobre os resultados ou desfechos, mas sobre sua capacidade pessoal de influenciar as coisas e estar envolvido diretamente. De certa forma, muitos de nós somos enganados, ou não entendemos bem o que está acontecendo aqui. Certamente eu, e outros também, ao longo do último ano dissemos, o que está acontecendo aqui? Acho que o Witkoff é o secretário de Estado. E então, à medida que temos essas conversas e analisamos a situação, ou olhamos para trás e vemos o que aconteceu, fica claro, Witkoff é o enviado do presidente. Mas o homem que está na sala com o presidente, enquanto Witkoff fala no viva voz, é o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio. Então acho que todos nós precisamos estar cientes da capacidade dele de realizar coisas de maneiras que talvez não sejam tão demonstrativas ou públicas quanto gostaríamos ou esperaríamos ver de um secretário de Estado. Mas é assim que as coisas são. E sabe, espero que ninguém confunda meu elogio à habilidade do Rubio de conseguir, manter e controlar as coisas com apoio a ele. Obviamente não é isso. Mas acho que se não entendermos como essas pessoas operam, e se são eficazes, competentes ou capazes, acabamos nos colocando em uma posição muito ruim. Portanto, acredito que Rubio, na minha avaliação, é alguém de quem realmente precisamos estar atentos. Suas competências, suas capacidades. Certamente alguém por quem eu não tinha muito respeito há 10 ou 12 meses. Agora tenho um respeito muito maior. Novamente, não apoio o que ele está fazendo, mas apenas reconheço sua competência e suas capacidades. Na verdade, quando se trata da América Latina, a situação está piorando, porque ele parece ter algum tipo de ódio pessoal em relação ao que está acontecendo lá. Matt, ouvimos o que Maduro disse.
que 85% dos bilhões do tráfico internacional de drogas por ano estão em bancos dos Estados Unidos. Sabe, se você quer fazer algo a respeito, tem que começar internamente e depois agir contra outros países. Como isso é possível? Você faz uma acusação dessas contra um governo estrangeiro. Como entender isso? Como fazer sentido disso? Bem, as drogas não são o problema. As drogas são o ponto de discussão. As drogas são a causa, ou a bandeira ensanguentada a ser erguida. Mas eles precisam convencer outros países da América Latina de que essa é a principal razão. Eu não acho que alguém vá se convencer disso. Acho que eles nem se importam em convencer ninguém. Acho que isso é essencialmente só uma fachada. É o enfeite que colocam por cima. Não acredito que esperem que alguém sério acredite neles. Eles simplesmente não se importam. Mas precisam seguir o ritual, parecer legítimos, jogar o jogo e fornecer esse tipo de argumento. Sabe, acho que foi a Reuters, ou talvez a Gallup. Alguém fez uma pesquisa que mostrou a disparidade na aprovação dos americanos em relação aos ataques a esses barcos de pesca, barcos de drogas, lanchas rápidas, seja lá o que forem. Esses barquinhos que teriam que reabastecer 10 ou 12 vezes para chegar aos Estados Unidos. Sabe o que quero dizer? Tipo, isso não está certo. Você sabe, com tudo o que sabemos sobre isso. E quando a pergunta é feita, formulada de modo a incluir a ideia de que isso está evitando o devido processo e é potencialmente ilegal, menos de 1 em cada 3 americanos apoia esses ataques aos barcos. Mas quando a pergunta é feita simplesmente como você apoia ações militares dos Estados Unidos para impedir traficantes de drogas de entrarem no país, cerca desse tempo apoio. Sério. E mal estendem before. Ou a matéria na CBS. Certo, era lá que estava. Se eles não tiverem algum tipo de narrativa em que se apoiar, algo que seus apoiadores, assim como outros, possam continuar junto com eles, se não tiverem algum tipo de enredo que faça sentido, sabe então? Acho que, embora eles não se importem e façam o que quiserem, também não são burros e sabem que não podem ignorar a realidade moderna de precisar de ótica, imagens, histórias, narrativa e consentimento midiático, consentimento fabricado, etc. Sabe? E no resto da guerra, porém, em relação à sua pergunta, eu with Saint. Os americanos não se importam. O que eles querem que o resto da região veja é a consequência de não seguir com eles. Que se você quiser ser desafiador, se não quiser se ajoelhar e beijar o anel deles, é isso que vai acontecer com você. Eles vão começar com Maduro, depois passar para Nicarágua e em seguida para Cuba. O governo não disse isso abertamente, mas certamente vimos seus apoiadores afirmarem isso. Vimos a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, dizer que logo depois que os americanos nos libertarem aqui na Venezuela, eles vão dar liberdade a Nicarágua e depois a Cuba. Sabe, quero dizer, isso me lembra muito aquele tipo de pensamento que dominava os americanos no Iraque em 2003 e 2004. Quando cheguei ao Iraque na primavera de 2004, como parte da autoridade provisória da coalizão, a administração colonial americana do Iraque, sob J. Paul Bremer, o Jerry Bremer, se as pessoas se lembram dele, ainda se ouvia gente dizendo as mesmas coisas. E isso foi no final de abril, começo de maio de 2004, ou seja, um ano inteiro depois da invasão. Um ano completo já. Apenas um mês após as grandes batalhas em Fallujah, em Najaf e em Samarra. Quer dizer, claramente, isso não está acontecendo da forma que dissemos que aconteceria. Não fomos recebidos com flores, mas com IEDs. E havia autoridades americanas, pessoas de nível bastante alto, que ainda diziam coisas como: ainda precisamos decidir depois que terminarmos aqui se vamos para a direita ou para a esquerda. Ou seja, se vamos para o Irã ou para a Síria. E é esse o tipo de pensamento por trás disso. É esse o pensamento entre aqueles que promovem essa mudança de regime,
de que é apenas o primeiro passo para consolidar nosso controle sobre a América do Sul, para consolidar nosso controle sobre a América Latina. E isso se encaixa no que falamos anteriormente. O desejo de Trump de realinhar o Império Americano, ou reconstruí-lo, ou reinventá-lo, como quiser descrever, tem a ver com ser mais bem-sucedido, com dominarem o mundo multipolar. Para fazer isso, precisamos ter nosso hemisfério assegurado e garantir que possamos obter tudo o que quisermos dele, e que outros atores, especialmente a China, não venham e tirem de nós o que temos de bom. Acho que isso se encaixa na estrutura, na doutrina, na ideologia que está sendo usada para apresentar a mudança de regime como a opção mais sensata para o presidente dos Estados Unidos. E o que outros governos da América Latina devem entender é que vocês serão os próximos. Então, não acho que ninguém na Casa Branca, no Conselho de Segurança Nacional, no Departamento de Estado, no Departamento de Defesa, seja onde for, acredite por um minuto sequer que nossa história sobre os cartéis do Sol e cada barco que explodimos, supostamente salvando 25 mil americanos de overdoses de fentanil e toda essa besteira, seja levada a sério por alguém. Eles sabem que ninguém acredita nisso. Exatamente. Contanto que os simplórios, o povo americano, contanto que isso sirva de algum tipo de disfarce e permita que as coisas comecem de forma tranquila, ou pelo menos com algum grau de apoio. Ótimo. Todo o resto, nós sabemos, não acredita em nós. Não queremos que acreditem. Não nos importamos se acreditam. O que queremos que entendam é o nosso poder, a relação deles conosco e o que acontece com eles se não seguirem o nosso poder. Minha atenção neste ano está voltada para o que está acontecendo no Oriente Médio. O novo assassinato, você sabe, o chefe de um dos comandantes. Se não me engano, o chefe do exército do Hezbollah foi assassinado pelos israelenses. Hoje conversei com Laith Marouf, que está em Beirute, no Líbano. Ele disse que o Hezbollah está se preparando para responder, mas o Papa vai ao Líbano. Parece que eles vão esperar cerca de 2 semanas até o Papa deixar o Líbano. Isso é veias. Sabe, é a mesma história de sempre com essa estratégia estúpida, incrivelmente estúpida, eu diria, por parte dos israelenses. Toda vez que realizam um assassinato, acham que vão conseguir alguma coisa com isso. Mas o que exatamente? Eles estão literalmente bombardeando o sul do Líbano, enquanto deveria haver um cessar-fogo, ou pelo menos estão falando sobre um. E o assassinato? Bem, o líder do Hezbollah será simplesmente substituído por outra pessoa. Você não pode destruir tudo. Não pode assassinar cada membro do Hezbollah. Então, o que isso significa? O que eles realmente estão tentando alcançar, na sua opinião? Acho que para os israelenses, isso é uma continuação da imposição de sua dominância no Oriente Médio, de se estabelecerem como a principal força ou o principal poder na região. E sabe, há várias facções que entram em jogo entre os israelenses em relação aos motivos pelos quais eles querem realizar esse tipo de campanha em toda a região. Pode haver uma mentalidade mais secular, voltada para a segurança nacional, que diz: precisamos de uma zona de proteção. O melhor que podemos fazer é desestabilizar esses países, para que ninguém consiga formar qualquer tipo de resistência coerente ou eficaz contra nós. Há outros que dizem que precisamos avançar para o Líbano, precisamos avançar para a Síria, a fim de nos estabelecer, criar zonas de segurança, para que possamos anexar a Cisjordânia. Porque não queremos que as facções palestinas nesses países ofereçam apoio aos palestinos na Cisjordânia. Basicamente, queremos manter nossos flancos seguros. E então surge uma visão mais metafísica, religiosa, sionista e ultranacionalista, de que tudo isso faz parte da Grande Israel e que tudo nos pertence. Nos mapas da Grande Israel, Israel se estende até Beirute, cobre Damasco, vai até o Eufrates, no Iraque,
e até o Nilo, no Egito. Assim, há uma convergência de várias facções, cada uma com seus próprios motivos, para querer levar adiante essa guerra em todo o Oriente Médio. No Líbano em particular, sim, a ideia de continuar desestabilizando o Líbano para garantir que não haja resistência efetiva, a ideia de que precisamos degradar continuamente o Hezbollah, garantir que ele não possa oferecer resistência contra nossa eventual anexação da Cisjordânia. Quero dizer, muito do que os israelenses estão fazendo, acredito, precisa ser entendido pela ótica da Cisjordânia, como esse tem sido o principal objetivo deles há décadas. E há outros fatores também. Israel teve uma ocupação muito longa, 20 anos de ocupação no Líbano, que foi custosa e o país ainda carrega as cicatrizes disso. Eles travaram uma campanha, uma guerra, essencialmente uma invasão, em 2006, que perderam, foram repelidos do sul do Líbano. Então há um pouco disso ainda entre os israelenses também. Algo como, precisamos consertar isso, precisamos vencer, precisamos concluir isso, certo? A questão do Líbano ainda está inacabada. Sabe, tudo isso permanece, esses fantasmas ainda estão lá para muitos israelenses. O Hezbollah tem sido um ótimo espantalho para os políticos israelenses usarem. Quero dizer, a opinião pública israelense, quando Nasrallah foi assassinado no ano passado, houve, acho, algo em torno de 90%, um nível insano de apoio popular. E vemos isso também nesses tipos de operações, níveis muito altos de apoio público às ações militares israelenses em todo o Oriente Médio. Então, se você é um político israelense, não importa qual seja a sua relação com Benjamin Netanyahu e o conselho governante, qualquer político ou instituição israelense que tenha alguma relevância, só vê benefícios em seguir junto com esses tipos de campanhas militares, essas operações, essas guerras, esses assassinatos, bombardeios e esforços de desestabilização. Certo? E todos estão convictos de suas ações porque os americanos os apoiam. Então os americanos, independentemente de ser Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama ou até George W. Bush, você, como israelense, tem certeza de que conta com esse apoio. E eu sei que houve uma grande mudança na opinião pública americana. Houve algumas mudanças políticas nos Estados Unidos quando se trata de Israel. Mas acho que os israelenses têm certeza de que, independentemente de tudo isso, o compromisso inabalável da América, como tanto os democratas quanto os republicanos gostam de dizer, permanecerá o mesmo. Quando se trata da realidade do dinheiro que chega a Israel, das bombas, aviões, peças de reposição e de tudo o que precisam para conduzir sua guerra e seu genocídio e manter seu apartheid, isso virá dos americanos. Além disso, o apoio diplomático americano, o apoio de inteligência americano, os F-15, F-35 e F-22 americanos continuarão protegendo o espaço aéreo e as cidades israelenses contra mísseis e drones iraquianos, iranianos ou iemenitas. Sabe, quero dizer, há essa certeza entre todas essas várias facções que se unem em torno do entendimento de que o que é melhor para Israel é travar essas guerras, continuar tentando garantir essa dominância. Acho que os israelenses, nos últimos 2 anos, bem, você diria 2 anos atrás, Nima, não eram a nação dominante na região, que havia outras nações que poderiam desafiá-los, ou pelo menos não era tão claro. Não havia um desequilíbrio tão evidente de poder ou de relações. Agora, 2 anos depois, pode-se dizer que sim, Israel é o país dominante na região. E sabe, isso é algo e tanto de se dizer. É um sentimento bem forte, um impulso ou crença bem intensa para os israelenses se apoiarem. E é nisso que eles estão se apoiando. Na verdade, hoje soubemos que na noite passada, um dos caças israelenses entrou no espaço aéreo iraquiano. Ele se aproximou da fronteira com o Irã e foi reabastecido por aviões dos Estados Unidos. Eles estão fazendo algo, estão se preparando para alguma coisa.
E hoje vi algumas imagens do Irã mostrando o sistema de defesa aérea deles se preparando. Estão disparando para o céu, apenas testando, se preparando para isso. Mas me parece, Matt, que vamos ver uma nova rodada de guerra entre o Irã e Israel. Realmente parece ser o caso. Como você se sente em relação a isso? How do you feel about it? Do you think that Você acha que, eu não sei como Israel poderia ganhar algo com essa guerra? Porque a primeira foi toda sobre mudança de regime. Pelo menos agora sabemos disso. E o que aprendemos com o chefe do parlamento iraniano é que no 6º dia da guerra entre Irã e Israel, o vice-presidente dos Estados Unidos estava ligando para o Irã repetidas vezes, pedindo uma solução para o conflito. Então, se Israel estava nessa situação, sabe, foi um ataque surpresa ao Irã. Se esse foi o caso, o que eles querem ao continuar a guerra e o conflito diretamente com o Irã? Quer dizer, a ideia seria desestabilizar o Irã a tal ponto que qualquer resquício do eixo de resistência desmoronasse, que qualquer apoio do Hezbollah, apoio aos Houthis no Iêmen, as milícias iraquianas, tudo simplesmente murchasse e morresse, simplesmente evaporasse. Não sei se uma mudança de regime é possível. Não acredito que seja, mas assassinato é possível, certo? A morte coordenada e deliberada da liderança política e religiosa do Irã é certamente possível. Se isso resultaria em mudança de regime, não creio. Duvido muito, mas muito mesmo. Não importa o que o filho do falecido Shah lá no norte da Virgínia pense, não acho que ele vá se sentar naquele trono tão cedo, sabe? Como o pai e o avô dele fizeram, e todos os outros também. Mas, quero dizer, os iranianos certamente acham que a guerra está chegando, pelo menos em seus comunicados públicos. Eles têm sido claros ao afirmar que estão reconstruindo, fabricando e reabastecendo seus mísseis mais rápido do que nunca. E também sabemos que eles conseguem produzir esses mísseis balísticos e drones muito mais rapidamente do que os israelenses e os americanos conseguem fabricar mísseis interceptadores de defesa aérea. Então chegamos a esse ponto de tipo, bem, ok, se existe essa ideia na cabeça dos israelenses de que uma vez que comecemos essa guerra, temos que deixá-la seguir seu curso, deixar que piore, aceitar algumas baixas civis bem sérias, ter vídeos na CNN e na Fox News e na capa do New York Times e do The Washington Post mostrando, você sabe, prédios residenciais queimando em Tel Aviv. E então os americanos vão entrar e acabar conosco. Sabe, é esse o pensamento deles? É basicamente por aí. Foi o que teve que acontecer em 73. Basicamente, tivemos que contar com os americanos vindo nos resgatar e isso encerrou aquela guerra. Então é esse o pensamento deles agora? Sabe, também há especulação de que os israelenses usariam armas nucleares, e eu não acho que alguém deva duvidar disso. Quero dizer, qualquer nação que tenha conduzido essas campanhas, essas guerras ao longo das décadas, vendo do que são capazes, sua disposição para assassinar, sua disposição para matar. Quero dizer, eles inventaram o carro-bomba moderno, por assim dizer, durante a ocupação do Líbano. Sabe, quero dizer, sem falar no que eles fizeram ao povo palestino. Não apenas os 2 anos de genocídio em Gaza, mas décadas e décadas de limpeza étnica, ocupação, apartheid e subjugação. Se alguém duvida que os israelenses não usariam uma arma nuclear, por quê? Quero dizer, por quê? Por que eles não usariam uma, com base em tudo que vimos deles ao longo de sua história? Então, sabe, tudo isso leva a um ponto bastante assustador, em que você espera que os israelenses olhem para a situação e digam, sabe de uma coisa, não vale a pena. Podemos continuar a construir nossa dominância aqui na região, através do Líbano, da Síria. Espero que consigamos uma normalização com os sauditas. Os sauditas então cuidarão dos iemenitas, sabe? E poderemos continuar a isolar ainda mais o Irã. Mas eu simplesmente não sei, olhando para os israelenses, sua liderança, observando a opinião pública israelense sobre esse tipo de coisa, sobre as visões, a visão de mundo do povo israelense, como eles se veem no mundo. Sim,
a ideia de outra guerra com o Irã, infelizmente, parece algo provável. Eu não apostaria todo o meu dinheiro nisso, mas apostaria 55 ou 60 centavos por dólar. Matt, I don't know if you saw the video, one of the Zionists. Matt, não sei se você viu o vídeo. Um dos sionistas, sabe? Ele se aproxima do Norman Finkelstein enquanto ele atravessa a rua, chega perto dele, coloca um daqueles pages no bolso dele e diz que ele precisa ter cuidado. O que é isso? É inacreditavelmente nojento quando você vê o vídeo. Essas pessoas não têm respeito por ninguém. These people have no, they show no respect for anybody. Sim, é supremacia, Nima. Não é diferente da supremacia branca. Não é diferente de qualquer outra forma de supremacia. E claro, você sabe, quando se percorre a Ásia e se vê todo o ódio dentro da própria Ásia, entre grupos asiáticos e tudo mais, a supremacia, por exemplo, dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial com o Japão Imperial, a forma como eles se viam como superiores entre as raças ali, certo? E como estavam dispostos a eliminar outras populações. Quero dizer, sabe, não é nada além de ver os outros como sub-humanos. E veja, houve vários vídeos esta semana dessas duas mulheres, uma britânica, Melanie Phillips ou algo assim. Melanie Phillips or something like that, and the other one, an American, Sarah Hurwitz, or E a outra, uma americana, Sarah Hurwitz, ou algo assim. Posso estar errando o nome delas, mas tenho certeza de que as pessoas já viram esses discursos simplesmente atrozes e vis. Não foram comentários improvisados feitos por essas mulheres. Foram declarações preparadas, apresentadas em conferências, essencialmente desumanizando os palestinos. Sabe, essa mulher que tinha sido redatora de discursos do Obama, a americana, usou a expressão tentando falar através de um muro de crianças mortas. Um ataque horrendo, desumano e grotesco à ideia de que devemos nos opor a atrocidades. Sabe, essa é a pessoa que disse que todas as lições erradas do Holocausto foram ensinadas. Sabe, o Holocausto, aprender sobre o Holocausto, não implica que você deva defender os fracos. Essencialmente, na visão dela, o significado do Holocausto é que você deve negar atrocidades contra qualquer povo, exceto aquelas cometidas contra judeus. É algo absolutamente repulsivo. E meus amigos judeus estão apopléticos com o fato de que esse tipo de pensamento, esses comentários, esse entendimento, esse chauvinismo, essa supremacia judaica, ainda seja tão viável. Ainda tem tanto espaço. Ainda está presente entre os mais elitizados, certo? E veja, esse sionismo, essa supremacia judaica, quando se poderia pensar que depois de 2 anos de genocídio televisionado, isso ao menos teria enfraquecido sua capacidade de sustentar um argumento. Agora você vê essas pessoas promovendo as ideias mais vis, nojentas, aberrantes, desumanas e racistas, defendendo-as e criticando outros que sugerem que Israel está agindo errado, como se essas pessoas tivessem algum tipo de agenda islamista para livrar o mundo dos judeus e do Ocidente. Quero dizer, é pura loucura. Mas você vê onde essas pessoas estão falando e para quem estão falando. E vê que estão publicando livros com grandes editoras. Então, a força do sionismo como um aspecto central da classe dominante ocidental não foi diminuída em seu efeito, alcance ou poder dentro dessa classe, como talvez se pudesse pensar. E, novamente, isso nos leva de volta à razão pela qual Israel tem tanta certeza de que os americanos sempre estarão lá por eles. Também se poderia argumentar que os europeus estiveram lá por eles, e que o mundo esteve lá por Israel. Quem realmente virou as costas para Israel de forma prática, real? Sabe, quando estive na Irlanda há 1 ano, fazendo palestras e uma turnê por lá, conversando com o pessoal, os irlandeses estavam furiosos. Eles não queriam me ouvir dizer nada sobre como eu estava satisfeito ou feliz com o fato de o governo irlandês estar fazendo aquelas declarações contra Israel, porque seriam os primeiros a me dizer: nós somos o maior parceiro comercial de Israel na União Europeia. Então podemos fechar a embaixada israelense em Dublin o quanto quisermos, mas ainda somos o maior parceiro comercial de Israel na UAWeb. E isso é o que realmente importa. Entende?
E é por isso que os israelenses estão tão certos de si. E é por isso que essas pessoas, como esses dois jornalistas, ou quem quer que sejam, conseguem circular e manter uma presença consolidada em instituições de elite. É isso. Yeah. Actually, I have the video, one of them, Melanie Phillips. Na verdade, eu tenho um vídeo de uma das palestras da Melanie Phillips, e é inacreditável o que ela está dizendo. Matt, soubemos pelo embaixador iraniano na Rússia que o Irã recebeu uma proposta da Rússia para formar um pacto de defesa com o Irã para se opor à OTAN. Como você vê a forma como Rússia e Irã estão pensando sobre a OTAN? Sabemos que durante o ataque ao Irã, não foi apenas Israel. O ministro iraniano da inteligência disse que cerca de 50 pessoas estavam envolvidas, compartilhando informações com os israelenses, ajudando a inteligência israelense a nos atacar. E você sabe, tivemos o chanceler alemão dizendo que Israel está fazendo o nosso trabalho sujo contra o Irã. Israel is doing our dirty job against Iran. Parece-me que o governo do Irã está se aproximando da Rússia. Eles sentem que o inimigo não é apenas Israel, é a OTAN, porque a OTAN está apoiando Israel. O Irã não vê Israel sozinho, como uma grande ameaça, mas quando vê a OTAN apoiando Israel contra o Irã, a situação muda. Parece que as negociações entre o Irã e a Rússia ainda estão em estágios iniciais, mas estão avançando. Como você vê a situação entre esses dois países, Irã e Rússia? Bem, a Rússia e o Irã já têm algumas décadas desse tipo de confronto compartilhado com o Ocidente. Seja na Síria, onde ambos estão do mesmo lado apoiando o governo Assad, ou na guerra na Ucrânia, onde o Irã forneceu uma grande quantidade de material para apoiar o esforço de guerra russo, incluindo drones. Quero dizer, os drones Shahed foram tão bem-sucedidos para a Rússia que eles basicamente compraram a tecnologia e construíram sua própria fábrica para produzi-los, sabe? E então, você tem essa relação, por necessidade, que nasce da hostilidade do Ocidente e da OTAN. Sabe, há um vídeo, alguém acabou de postar de novo, talvez tenha sido Glenn Deason, não me lembro quem, mas o Scott Horton foi a primeira pessoa que vi compartilhar. É de Joe Biden em 1997, no Comitê de Relações Exteriores do Senado, discutindo a expansão da OTAN. E Biden basicamente diz, sim, eu sei que os russos não gostam disso, mas o que eles vão fazer a respeito? Se não quiserem lidar conosco, então podem lidar com os chineses, ou melhor ainda, até com os iranianos, sabe, de um jeito zombeteiro. E agora aqui estamos em 2025, e os russos têm essa relação com o Irã e com a China. E é algo sério, e é uma relação mais poderosa, especialmente a relação entre Rússia e China, do que a do Ocidente. Sabe, se alguém acha que uma aliança entre Rússia e China não é mais poderosa do que a OTAN, eu não sei o que dizer. Quero dizer, eu sei que você gosta da ideia dos nossos caças de quinta geração e tudo mais, mas a realidade da guerra, a realidade dos recursos, da tecnologia em geral, da capacidade de manufatura, da indústria, tudo isso coloca o equilíbrio a favor da Rússia e da China. O Irã pode potencialmente somar ainda mais a isso. Acho, porém, que para os russos, a questão é, faz sentido para a Rússia receber apoio do Irã, como tem recebido por meio de comércio, transferência de tecnologia, apoio à manufatura, coisas desse tipo, como vimos nos últimos 4 anos com a guerra na Ucrânia. Faz todo sentido. Mas faz sentido para os russos entrarem em algum tipo de aliança formal com os iranianos, na qual teriam que se envolver em ataques israelo-americanos contra o Irã? Sabe, isso parece uma questão geopolítica da qual os russos não querem fazer parte. Que benefícios os russos teriam com isso? Onde estão os interesses deles em ter que defender o Irã de um ataque americano, israelense ou, como você mencionou, de 50 nações, essencialmente? Qual é a verdadeira aposta? Onde está o benefício? Onde estão os interesses dos russos nisso? Sob uma perspectiva bem realista, não parece algo do qual eles tirariam vantagem.
No entanto, esse relacionamento contínuo e a forma como foi fortalecido, lembre-se, no início deste ano, os russos assinaram um tratado estratégico que abrange uma ampla gama de áreas: indústria, compartilhamento de inteligência, questões culturais, todo tipo de coisa entre iranianos e russos. Without Merior and Throthethwis Perdzats for, certamente. Into a more formal defense treaty, certainly. Could it develop into an alliance? Poderia isso se transformar em uma aliança? Não vou dizer que não poderia, mas não faz sentido do ponto de vista russo. Por que se amarrar aos iranianos dessa forma? Os israelenses e os americanos não vão respeitar isso. Certo? Dá para ver que se os russos se alinhassem com o Irã dessa maneira, o que exigiria apoio russo, os americanos e os israelenses simplesmente diriam: vamos chamar o blefe deles. Não acreditamos em vocês, Rússia. Vamos fazer o que quisermos. Não isso apenas coloca uma posição significativa. E certamente fortalecer a ação existente faz sentido. E ela as coisas que o nível se for time. Os iranianos podem estar mais interessados em negociar com os chineses quando se trata de receber sistemas de armas, sistemas de defesa aérea, aviões de combate, coisas desse tipo, do que com os russos. Quero dizer, houve um grande acordo há alguns anos em que os russos deveriam fornecer, acho que, caças Su-35 aos iranianos, e isso nunca se concretizou. Pelo menos não acho que tenha acontecido. Então, sabe, a realidade da ameaça que os Estados Unidos e Israel representam para o Irã não é algo que vá fazer outras nações correrem para formar uma aliança formal com os iranianos, como uma obrigação de tratado. Mas certamente em termos de apoio, acho que veremos mais disso. Acho que veremos mais disso, sim. Muito obrigado, Matt, estar conosco hoje. Um grande prazer sempre. Sim, obrigado, Nima. Para os americanos que estão comemorando o Dia de Ação de Graças, feliz Dia de Ação de Graças a todos. Isso mesmo, feliz Dia de Ação de Graças a todos. E como o Nima disse antes, pessoal, cliquem em curtir e se inscrevam. Ajudem-no a aumentar o público, é assim que o YouTube funciona. Então deem uma força pro Nima e cliquem em curtir e se inscrevam. Isso aí. Obrigado, Matt. Yeah. Thank you, man. Você,